A paz, queridos, de novo, é o nosso segundo videozinho. Se você não viu a parte 1, eu te recomendo a ver a parte 1 também. Nós encerramos falando dos hábitos de vida de um pregador. Nós iniciamos falando do cerne da pregação, da importância da pregação. Agora estamos falando dos hábitos de vida de um pregador. Iniciamos capítulo 3.1 falando da oração. O pregador precisa estar constantemente em oração, ser sensível à voz de Deus. Salmo 66:20, eu louvo ao Senhor porque Ele sempre me ouviu. E uma coisa que nos certifica e nos dá segurança a pregar é a confiança de que Deus tem ouvido as nossas orações e nós temos sensibilidade também com aquilo que Deus deseja que nós ministremos à igreja. Segundo o estudo, falamos no finalzinho do vídeo anterior, precisamos estar alinhados com o nosso estudo. E a Bíblia nos ensina, capítulo 17 de Atos, versículo 10 a 12, que tinha os bereanos, que eram aqueles que testificavam tudo aquilo que ouvia. Quando você vai pregar e ministrar para pessoas que são bereanas, você percebe que precisa estar mais concentrado na Escritura, mais embasado naquilo que você está ministrando, porque são pessoas que levam, a grosso modo, a sua vida na forma daquilo que a Bíblia revela, e você está expondo a Bíblia. Falando disso no primeiro vídeo, quero te recomendar a estar vendo esse vídeo da primeira parte também. E em terceiro, hábito da vida espiritual do pregador, nós temos que estar sempre em comunhão e submissão ao Espírito e àqueles que têm autoridade sobre nossas vidas. Você precisa exalar diante daqueles que estão ao seu redor o teu contato com o Senhor. Aquele que submete a Deus se submete aos homens, da autoridade de Deus sobre as suas vidas. E esse princípio de submissão e comunhão, ela vai te refletir na autoridade de Deus. É um mecanismo básico que Deus sempre usou desde o Antigo Testamento para trazer essa autoridade a todos os irmãos. Então, quando você tem a oração, a busca da palavra, quando você tem a comunhão da sua igreja, comunhão com o Espírito, a comunhão com Deus, você certamente está revestido e pleno para ser um pregador edificante no lugar onde você estiver, como motivação de bênção para onde quer que você for. Segundo, nós também temos relatado no nosso estudo os hábitos morais da vida de um pregador. O pregador ele tem que estar sempre em cuidado com a imagem que ele reflete. Sim, todos nós refletimos uma imagem. Todos nós passamos uma imagem, seja de como for, seja para onde for, você tem uma imagem e ela exala. Nas tuas postagens, no teu comportamento, no teu relacionamento, cuidado com aquilo que você veste, com quem você anda, com o que você fala. Cuidado com a vulgaridade das tuas palavras. Tenha cuidado com o ambiente que você está inserido, porque as pessoas do ambiente na qual você está inserido podem te levar a ter uma palavra vulgar que não vai condizer com a expressão de púlpito que você vai ter. Em algum momento, esse dialeto, esse seu sotaque, essa sua forma de agir, ela vai refletir positivamente ou negativamente. Mas bom é ser sábio para os sábios e tolo para os tolos. Bom é ter o equilíbrio do Espírito Santo para que nós possamos ser aceitos de forma majoritária onde nós estivermos. Você vai passar uma imagem, querendo ou não, a tua imagem ela vai ser refletida. E a maior pregação que nós temos não é o que você fala, mas é o que você vive, é o que você expressa ser e não aquilo que você pensa ser. Nós pensamos em muitas coisas, mas nós somos apenas aquilo que nós refletimos. Você é o reflexo daquilo que você é e não daquilo que você fala. Então nós devemos falar o que nós somos para revestir a nossa vida com autoridade. Cuidado com os gracejos, cuidado com as formas na qual você tem o hábito de falar, vai refletir no altar. Uma hora vai escapulir aquilo que você não gostaria que escapulisse, porque a tua vida deve ter uma idoneidade. E por último ponto do nosso feedback desta aula 1, estamos na parte 2 do vídeo, mas ainda estamos falando da aula 1, nós falamos da personalidade, das influências da pregação. Sim, nós somos influenciados pelo meio que estamos, somos influenciados pela forma como nós nascemos no Evangelho, somos influenciados por aquilo que gostamos de ouvir. Você naturalmente vai ser um reflexo daquilo que te chama mais atenção, daquilo que te concentra. Cuidado com isso. Você deve sim ter as tuas influências, mas não seja levado por elas. Porque a grande influência que nós devemos ter é a influência do Espírito Santo de Deus. E faz do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Muitos de nós, e eu muitas vezes fiz isso, fechei os meus ouvidos para pregações
de personalidades que não me agradavam. E aí Deus derramava o teu espírito no irmão do meu lado, Deus enchia completamente o outro irmão, e eu não conseguia ver a voz de Deus, porque eu estava sendo enganado pelo meu coração enganoso, estava sendo enganado pela influência. Quando a gente fala de personalidade, persona vem lá do grego, de máscaras, de personificar, de persona. Nós criamos uma personalidade, nós somos moldados por personas que nos agradam, que nos chamam a atenção. E nós temos uma personalidade e às vezes queremos impor uma personalidade que não nos pertence, fica incompatível com aquilo que somos. É igual aquele irmão que é calminho, né? E ele é bem mansinho. Você fala, irmão, você vai levar a palavra? Amém, irmãos, vamos orar. Ele acaba de orar, ele fala, Deus é aquele que vai... Aí você fica assustado, fala assim, meu Deus do céu, onde é que estava esse elemento que estava até esse momento quietinho? Ou o inverso, aquele cara que é todo personalidade muito ativa, Deus é aquele que, amém, irmão, como é que você está? Aí quando vai pregar, ele fica numa timidez, uma vergonha, e fala, Deus é aquele... Então, nós precisamos ter um equilíbrio nas nossas influências daquilo que nós estamos ministrando. Seja sempre você. Deus escolheu um Silas, Deus escolheu um Hernando Dias Lopes, Deus chamou um pregador, um Márcio Valadão, Deus chamou, enfim, Deus incumbiu de personalidade pessoas próprias. Seja próprio, seja você. Use daquilo que você é e tire o melhor daquilo que Deus quer de você. Então, são duas mensagens importantes. A primeira, não crie barreiras nos teus olhos para ouvir a voz do Senhor. Deus pode te surpreender, às vezes com um moço, com um jovem, com um pré-adolescente, com uma criança que está ministrando a palavra, você fica surpreso. Deus pode te surpreender com um ancião. Deus pode falar com você numa mensagem mais sanguínea, mais veloz, mais eloquente. Deus também pode falar na mansidão. Deus fez isso com Elias. Falou no meio da mansidão. Não existe palavra do altar que volte vazia. Não atrele a unção do Espírito à personalidade. Personalidade é uma característica dos efeitos sociais de uma pessoa e daquilo que lhe herdou geneticamente. Unção do Espírito, ela existe na vida daquele que tem autoridade. Às vezes a pessoa pode ter personalidade, mas não tem autoridade. Então você deve ser uma pessoa que deve ter sua própria personalidade, mas nunca pode esquecer a sua autoridade. Qual é a sua influência? Qual é o estilo de pregação que você mais gosta de ouvir, de ser e de realizar? Isso está influenciando no teu caráter, no desenvolvimento do teu ministério? Então tenha cuidado com a moral da vida do pregador, com o seu estilo de oração, cuidado com a profundidade do teu estudo, cuidado na comunhão com os teus irmãos, cuidado nas influências. Quando você vai ministrar a palavra de Deus e quando você vai ser ministrado, esqueça as influências, porque a influência maior deve ser a ação do Espírito Santo na tua vida. E aí nós encerramos essa primeira aula, falando do caráter do pregador, da importância da pregação. Mais do que uma boa pregação, Deus quer restaurar a vida do pregador. Jonas é um exemplo muito claro disso. Jonas, parece-nos que Deus tinha mais carinho com Jonas do que com a mensagem de Jonas, porque Jonas foi um péssimo mensageiro. E ele levou uma péssima mensagem à cidade de Nínive. O povo se rendeu porque Deus mostrou para Jonas que ele é Deus e faz da forma como ele quer. Foi um péssimo pregador e Deus salvou a cidade de Nínive. Mas depois que ele fez sua pregação, ele foi para uma praia, aí Deus começou a trabalhar na vida de Jonas. Jonas, eu amo mais o pregador do que a mensagem da pregação, porque a mensagem, Deus pode usar qualquer um. Deus pode levantar qualquer pessoa para levar a mensagem, mas o pregador, Deus está preocupado com a tua vida. Vamos ser um pregador da palavra de Deus? Deus está te chamando para ser um pregador, mas primeiro Ele quer que você se coloque na brecha da rocha da oração, na brecha da rocha do estudo, na brecha da rocha da comunhão, da submissão das autoridades. Deus está te chamando para que primeiro você seja tratado pela pregação, para que depois você comece a pregar. Dito isso, nós vamos começar a entrar em alguns termos mais técnicos. Sabendo que a sua vida agora já é uma vida de oração, que você tem preocupação com o estudo da palavra, com a imagem que você está refletindo, com a comunhão dos santos que você precisa ter. Agora você está começando a andar em direção a uma capacitação de um bom pregador para estar exalando o bom perfume de Cristo. Você já está sendo um grande pregador. Talvez você não está abrindo a sua boca,
mas as pessoas estão olhando a sua vida e dizendo: meu Deus, que homem, que mulher de Deus, que estilo de vida. Eu quero ser igual ao meu vizinho, eu quero ser igual ao meu parente, eu quero ser igual a esse irmão. Ele não fala nada, mas a sua vida expressa a vida de Cristo. Esse é o capítulo 1 do nosso curso de pregação, amor e paixão. Estejamos apaixonados em ser pregadores da palavra. Estejamos vinculados pelo Espírito, acalorados pela presença de Deus para anunciar a salvação. Vem com a gente, vamos dar seguimento. Vamos para o vídeo 3. Eu te convido a assistir a parte 3 desse estudo. Fica na paz de Cristo.